Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando aqui para deixar-vos mais um fruto do Espírito. Hoje eu quero falar sobre longanimidade. A Bíblia é bem clara quando diz: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Nós vemos aqui, amados, que a longanimidade, ele aparece logo após a paz. São frutos produzidos pelo Espírito Santo. Esse, essa qualidade, ela é genuinamente cristã, pois ninguém pode produzir um caráter longânimo se ele não estiver absolutamente envolvido pelo Espírito do Senhor. Quando o Espírito Santo, vindo da parte do Senhor Jesus, envolve completamente as pessoas, elas podem produzir um caráter longânimo. Ser longânimo significa ser paciente para suportar as ofensas. O livro de, de Efésios, capítulo 4, verso 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim: rogo, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui ele está falando sobre andar em mansidão, em longanimidade, suportando uns aos outros. Só é possível isso quando o Espírito Santo envolve a nossa vida. É claro que muitas pessoas das mais variadas religiões têm tentado manifestar esse caráter através do autocontrole mental. Algumas pessoas, inclusive, fazem yoga para tentar manter o controle mental. Porém, ainda assim se torna muitas vezes impossível, porque não é o autocontrole da natureza humana que tornará possível a manifestação deste fruto, mas só a ação direta do Espírito Santo no interior que pode moldar o caráter da pessoa, que faz com que a pessoa produza esse fruto chamado paciência, para tolerar, todas as agressões, todas as ofensas que este mundo muitas vezes corrupto nos ofende, que esta sociedade corrupta muitas vezes nos impõe. Pelo simples fato de não nos associarmos a ela nas suas corrupções. Só mesmo quem passou realmente pelo novo nascimento tem este caráter, esta capacidade de produzir este fruto da longanimidade, que significa paciência. A longanimidade, como, como sendo fruto do Espírito Santo, tem sido de extrema importância, principalmente para quem tem um chamado ministerial, que tem um grande desejo de fazer outras pessoas conhecerem o Senhor Jesus como sendo o Salvador. Então, só vai produzir este fruto quem realmente for envolvido pelo Espírito de Deus, quem realmente estiver se submetendo à vontade de Deus através do Espírito Santo. É exatamente nesse tipo de cristão que se faz mais necessária
a observância desse fruto chamado paciência, que é a longanimidade. Porque assim como o Senhor foi muitas vezes passado por prova, foi experimentado, provado pelo fogo dos que o odiava, tentando fazê-lo reagir no mesmo nível de agressividade que recebia, para que demonstrasse uma personalidade vulnerável. Da mesma forma, as pessoas fazem com que aqueles que servem ao Senhor Jesus, que aceitam o Senhor Jesus, que se torna servo do Senhor Jesus, que eles percam este amor, que passe muitas vezes a agir com agressividade. Então, nós vemos que a longanimidade, ele é um verdadeiro caráter do servo de Deus, um verdadeiro caráter de um cristão convertido. Enquanto o mundo se empenha em luta com todas as suas forças para destruir-nos, nós muitas vezes temos a paciência e lutamos com toda a força para salvar a humanidade. Foi assim na cruz do Calvário. Enquanto os homens criavam meio de fazer Jesus sofrer cada vez mais, ferindo-o por meio dos pregos cravados em suas mãos e nos seus pés, colocando uma coroa de espinho na cabeça dele, fazendo ele suportar tortura como sede. O Senhor orava por eles dizendo: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Lucas capítulo 23, 34. Então, a longanimidade foge totalmente dos princípios deste mundo. Ter essa paciência, suportar com paciência as afrontas, as humilhações, porque este mundo pode tentar imitar o amor, pode tentar imitar a alegria. O mundo pode falar em paz, até inclusive em desarmamento mundial. Entretanto, não pode fazer com a intensidade de fazer um ser humano ter paciência, ter a longanimidade dentro do seu interior. Somente o Espírito Santo. Pois quem e onde se acha alguém capaz de suportar as afrontas? Se a pessoa não é cristã, ela é incapaz de suportar a ofensa com paciência. Pode ser que se encontre alguém não cristão que tenta, muitas vezes, um autocontrole através de um domínio mental, mas quando as ofensas muitas vezes se tornam maiores, essa pessoa perde totalmente a paciência, se torna absolutamente, muitas vezes, agressiva. Quem pode tolerar uma ofensa somente pela fé, amados? Somente pelo amor ao Senhor. O cristão é capaz de suportar todo ou qualquer tipo de injustiça e ainda assim permanecer firme, paciente, agindo com longanimidade. Tem cristão que perde totalmente o autocontrole. Tem pessoas que dizem: não, eu sou cristão, mas não mexa comigo. Se mexer comigo, eu vou responder à altura. Então, essas pessoas não desenvolveram o fruto do Espírito chamado longanimidade. Só produz a longanimidade quando o Espírito Santo habita dentro do interior, na alma, no amargo de cada um de nós. Ao Espírito Santo, ele passa a nos controlar,
as lutas vêm, perseguição vem, e de repente nós vemos envolvido na longanimidade, orando por essas pessoas que se levantam contra nós. As pessoas tentam de toda maneira nos derrubar, nos destruir. Mas em vez de nós odiarmos essas pessoas, nós passamos a amar. Amamos cada vez mais. E cada dia oramos por essas pessoas. Eu, falando com vocês aqui, acerca da longanimidade, eu percebo que esse fruto ainda não foi produzido em minha alma. E por isso eu oro a Deus pedindo, Senhor, me dê a capacidade de ter a paciência, de ter a longanimidade. Eu quero produzir esse fruto, o fruto do Espírito, ter o caráter de Deus, o caráter do Senhor Jesus. E só é possível quando realmente permitimos que o Espírito Santo haja dentro do nosso interior. Então eu observo que muitas coisas estão faltando dentro da minha alma. Eu percebo que eu preciso produzir o fruto da longanimidade, que é a paciência. Muitas vezes eu não suporto as lutas, as ofensas. Muitas vezes eu não suporto os problemas que surgem na jornada da vida. E nesse momento eu percebo que o Espírito Santo muitas vezes me toca, levando-me a refletir que é necessário produzir essa paciência, que é a longanimidade. Que Deus os abençoe. Grande e poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro por mim, Pai, pela minha vida. Eu quero entregar tudo no altar do Senhor. Eu quero produzir fruto, fruto digno, porque a tua palavra diz que é impossível as pessoas produzirem uma árvore má, produzir um bom fruto. Eu não quero ser essa árvore maligna, Pai. Eu quero ser uma boa árvore que produz bons frutos, frutos onde as pessoas possam seguir o exemplo, Pai. Eu quero ser um exemplo para a minha família. Quero ser um exemplo para minhas filhas. Eu quero ser um exemplo para a minha irmandade, Pai. Por isso eu oro, pedindo, me dê a capacidade de produzir o bom fruto, o fruto da longanimidade, que minha vida seja ancorada em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu digo amém e amém.